Olá! Hoje a gente vai analisar uma ideia que parece simples, mas é muito poderosa. E se as necessidades de um bairro, de uma comunidade, viessem sempre em primeiro lugar, muito acima das disputas políticas? Vamos mergulhar no que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Para começar, vamos com uma pergunta bem direta, que já dá o tom da nossa conversa. Partidos políticos asfaltam ruas? A resposta óbvia é não. Quem faz isso é a gestão pública, quem está no comando da máquina. E é exatamente essa diferença que a gente precisa ter em mente. E aqui está o ponto central de tudo. A necessidade de ter uma rua decente, um posto de saúde que funcione, segurança para sair de casa, isso não muda a cada 4 anos. É uma demanda constante, que não tira férias e nem espera o resultado da urna. Então, nesta primeira parte, vamos tentar entender o que de fato conecta as pessoas com os seus governantes. E a resposta, olha, talvez seja mais simples do que a gente imagina. A verdade é essa que está aí. O que realmente comunica, o que todo mundo entende, não é o discurso bonito, a retórica, é a obra entregue. É a rua asfaltada, a praça revitalizada, a escola funcionando bem. Essa é a linguagem universal de uma boa administração. Certo. Mas como isso se aplica na vida real, no dia a dia? Para entender melhor, vamos conhecer a história da comunidade do Jardim Scala. Esse é o Jardim Scala, um bairro que não quer ser só mais um. Eles têm uma ambição bem interessante, se tornar uma espécie de laboratório de políticas públicas. Um lugar onde as necessidades dos moradores viram guia para as ações do governo, mostrando na prática o que funciona de verdade. E quais são essas necessidades? São coisas muito concretas, sabe? Não é nada abstrato. É asfalto para acabar com a poeira, é unificar uma avenida para fortalecer o comércio local, é ter mais iluminação, praças bem cuidadas, enfim, coisas que mudam completamente a qualidade de vida de um lugar. O Jardim Scala não está sozinho nessa busca, claro. Vamos dar uma olhada em outras cidades que já entenderam essa lógica e estão colhendo os frutos de focar em resultados. Um ótimo exemplo vem de Curitiba, com o conceito de ruas completas. A ideia é simplesmente brilhante. Em vez de pensar a rua só para os carros, você projeta um espaço que serve para todo mundo. Para o pedestre, para o ciclista, para o transporte público. E isso é pensar a cidade para as pessoas. E a prova de que a ideia é boa é que ela se espalhou. Hoje já são 21 cidades no Brasil com projetos piloto de ruas completas. Isso mostra que quando uma solução é boa e focada nas pessoas, ela cria raízes e se multiplica. E essa filosofia vai além de rua e asfalto. Em Boa Vista, por exemplo, o mesmo princípio é aplicado no desenvolvimento das crianças. Lá, os programas para a primeira infância dão certo por um motivo chave: eles têm continuidade. Não importa quem entra ou quem sai da prefeitura, o projeto continua. Isso sim garante um impacto de longo prazo. Agora, para ilustrar tudo isso de um jeito bem humano, tem uma história pessoal que resume perfeitamente essa ideia de estar acima das brigas políticas. Imagina a cena, Manacapuro, lá no Amazonas, dia de eleição municipal. O clima, claro, pegando fogo. De um lado da rua, a multidão que apoiava o candidato. Do outro lado, a multidão que era contra ele. Uma tensão no ar que dava para cortar com faca. E ali, no meio daquela confusão toda, estava o autor da nossa fonte. O que ele estava fazendo? Vendendo picolé. Ora para a turma de um lado, ora para a turma do outro, atendendo a uma necessidade comum a todos ali: o calor. E a grande lição que ele tirou daquele dia foi essa aqui. Para ele sobreviver e crescer, ele precisava estar acima daquela briga. O que importava, de verdade, era o objetivo dele: vender os picolés. Focar no que unia todo mundo, e não no que dividia. E essa sabedoria do vendedor de picolé se aplica perfeitamente à gestão pública. Vamos falar um pouco sobre algo fundamental: a importância da continuidade, de não quebrar o que já está funcionando. Pensa bem, não faz o menor sentido destruir um bom projeto só porque ele foi criado pelo governo anterior. Né? A comunidade não pode ser penalizada por vaidade política. O SUI é um ótimo exemplo disso. Programas de coleta seletiva, projetos de segurança que dão certo. A lógica é aprimorar e não abandonar. Olha só este exemplo de como a burocracia do dia a dia atrapalha. Para marcar um exame, a pessoa tem que pegar um papel, aí ir até outro prédio, entregar o papel e depois ficar esperando. Isso é criar dificuldade, é uma barreira para o acesso à saúde.
Sendo que a solução, muitas vezes, é bem mais simples do que parece. E se tudo isso fosse resolvido digitalmente, com um sistema simples ou até, por que não, pelo WhatsApp? Economizaria tempo, dinheiro e, principalmente, facilitaria a vida de todo mundo. E isso não é só uma ideia no ar, não. Já acontece. O Centro de Saúde CAPS Coração de Mãe é a prova viva. O telefone fixo deles pifou. E o que eles fizeram? Começaram a usar o WhatsApp. Simples, rápido, eficiente. Problema resolvido. No final das contas, tudo se resume a isso. Obras entregues e serviços públicos que funcionam de verdade não são só uma questão de conveniência. São um sinal de respeito com o cidadão. Um sinal de compromisso com o futuro daquele lugar. E a gente encerra com essa provocação. As necessidades das comunidades estão aí. Elas falam alto todos os dias. A pergunta que fica é: o que os governantes estão entregando como resposta? É nesse ponto que o nosso foco precisa estar. É isso que de fato importa.